A ansiedade social. Cansado de fugir, cansado de sofrer e desejando se relacionar. Pessoas ansiosas sociais tendem a evitar situações consideradas problemáticas, e salvo quando a ansiedade é específica, pode trazer consequências impactantes à pessoa ansiosa. Hoje eu vou te dar um manual completo para superar isso. Vamos lá! O que eu posso fazer? É importante enfrentar o problema cedo para evitar desgastes e situações que podem advir dele. A ideia de que você deve enfrentar o medo é real, mas não toda a realidade. A mera exposição não resolve o problema, ainda mais quando se usa mecanismos que acabam, no fim, alimentando o problema. Mas se expor procurando pensar, sentir e agir de maneira diferente. Pensar de forma diferente. O ansioso avalia as situações com expectativas de ser julgado, escrutinado, embaraçado ou humilhado pelas outras pessoas. Esses pensamentos o deixam ansioso e logo em seguida a preocupação tende a ser a possibilidade das pessoas perceberem que ele está assim. Ele se sente excessivamente autoconsciente da posição em que está. Perante uma situação social, uma sequência típica de pensamentos é a seguinte: 1. Exigências impossíveis ou desnecessárias face ao próprio desempenho social, ter um desempenho perfeito. 2. Expectativa de ter um desempenho fraco, que reflete a falta de valor pessoal. 3. Expectativa de que os outros desaprovem esse desempenho e que as consequências dessa desaprovação sejam terríveis, ser socialmente excluído para todo sempre. Alguns pensamentos comuns. Sou enfadonho, sou esquisito, isto tem que sair bem, tenho que dizer qualquer coisa interessante, divertida, fascinante, isto vai correr mal, vou fazer figura de estúpido, vou corar, gaguejar, tremer, se errar as pessoas não vão gostar de mim, se perceberem que estou nervoso vão achar-me estranho, isto foi horrível, tive um desempenho patético, nunca mais ninguém me vai convidar para nada. Imagem do próprio como pensa que os outros o veem, encolhido, insignificante, a um canto, a ser gozado por todos os restantes. O que é que te passa pela cabeça antes, durante e depois de uma situação social? Que pensamentos e imagens te ocorrem? Agora que você tem consciência dos seus pensamentos automáticos, pare de considerá-los fatos inquestionáveis e infalíveis. Considere a possibilidade de eles estarem errados. Não se trata de pensamento positivo, ficar repetindo coisas que você não acredita para enfim acreditar nisso. Mas sim considerar a possibilidade, mínima que seja, de não ser o desastre social que você imagina e os outros não estarem permanentemente à procura de suas falhas. Submeta seus pensamentos a uma análise objetiva. Essa prática, no início, pode parecer pouco natural e demorada. Por outro lado, à medida que for adquirindo prática a executá-la, ela torna-se mais rápida, e um dia chegará em que substituirá automaticamente o pensamento inicial. Às vezes o modo que você vê a realidade não é tal como ela é, mas sim, é fruto de uma interpretação sua que pode ser mudada. Por isso, a primeira sugestão é submeter a sua interpretação das situações sociais a esta análise objetiva. Por exemplo, a interpretação inicial, e ele fingiu propositadamente que não me viu para não ter que falar comigo. A interpretação objetiva, em que provas tenho de que isto é verdade, de que foi propositado? Você vai encontrar um PDF descrevendo todos os exercícios na descrição. E mais. Já mencionamos o segundo nível de preocupação, isto é a ansiedade face à ansiedade, com a catastrofização da ocorrência de sintomas físicos e da possibilidade de estes serem notados pelos outros. A segunda sugestão pode ser útil a esse nível, em que considerar que apesar de eu reparar que estou a ter sintomas físicos, até porque estou centrado neles, é possível que o outro não dê por eles e que, no caso de dar, não é forçoso que pense mal de mim por causa deles. Exemplo. Catastrofização, que horror, estou a corar imenso, toda a gente está a reparar,
vão pensar que eu sou esquisito e vão se lembrar disto para todo sempre. Nunca mais vou ser capaz de falar com estas pessoas. Descatastrofização. Se calhar, não estou assim tão vermelho. As pessoas podem nem sequer reparar. Se reparem, não quer dizer que me achem esquisito. Mesmo que reparem e me achem esquisito, qual é a probabilidade de alguém se lembrar disto daqui para frente? Mesmo que reparem, me achem esquisito, e se lembrem disto para todo sempre, ou seja, se acontecer o pior, consigo sobreviver a isso? A resposta, geralmente, é sim. 3 aspectos a considerar. Apesar de te poderes sentir dessa forma, não estás no centro de um palco com um holofote em cima. Os teus sintomas físicos não são o centro das atenções dos outros. As outras pessoas, possivelmente, também estão nervosas. Procura nelas alguns sintomas físicos. Por que é que as pessoas te rejeitariam por estares nervoso? Tu deixarias de gostar de uma pessoa por ela estar nervosa? Um obstáculo que pode surgir na aplicação das sugestões anteriores é o seguinte: se estiveres a meio de uma conversa, apresentação ou qualquer outra situação que exija uma postura atenta e ativa, é muito pouco prático interrompê-la para entrares numa discussão mental contigo próprio. Aí, a nossa sugestão é de colocares a ti próprio a seguinte questão: verdadeiro ou não, este pensamento está a ajudar-me? Geralmente, a resposta é não. Não, porque está a criar-me dificuldades adicionais numa situação que, à partida, já era difícil. Então, se não está a ajudar, põe-no de lado e continua. Mais tarde terás tempo para te debruçares sobre ele. Sentir de forma diferente. As estratégias a seguir servirão para amenizar os sintomas físicos e quanto antes feitas melhor. Respiração diafragmática. O objetivo, aqui, é contrariar a tendência do ansioso social para hiperventilar, ou seja, respirar depressa demais acabando por ficar com tonturas e, por isso, ainda mais ansioso. Se deres por te hiperventilar, procura respirar mais devagar e de uma forma mais regular. Podes fazê-lo utilizando uma técnica muito simples que se chama respiração diafragmática. A respiração diafragmática distingue-se da respiração normal na medida em que utiliza, além da cavidade torácica, também a cavidade abdominal, aproveitando toda a capacidade dos pulmões e permitindo receber cerca de 7 vezes mais oxigênio. Ao aumentar a recepção de oxigênio, a respiração diafragmática pode apresentar variados benefícios ao nível físico e psíquico, nomeadamente, estimula a resposta de relaxamento, permitindo descer o nível de ansiedade. Veja as instruções. Este treino deve ser feito pelo menos 2 vezes por dia, 5 ou 6 minutos de cada vez, em alturas nas quais te encontres livre de distrações e interrupções. 1. Senta-te numa posição confortável. Mantenha as pernas afastadas com os pés relaxados e virados para fora. Respira pelo nariz e presta atenção à tua respiração. 2. Dobra os braços e coloca os polegares sobre o sítio onde acaba a tua caixa torácica, com o resto das mãos perpendicular ao teu corpo e viradas uma para a outra. 3. Sente o movimento da tua barriga. Quando inspiras, a barriga vai para fora. Quando expiras, a barriga vai para dentro. A prática vai acabar por te permitir incorporar a respiração diafragmática na tua vida cotidiana e, eventualmente, nos momentos em que te sentes mais ansioso, tenha em conta que são precisos pelo menos 3 minutos desta respiração para produzir os efeitos desejados. Você vai encontrar um PDF descrevendo todos os exercícios na descrição. Por que é que as pessoas te rejeitariam por estares nervoso? Tu deixarias de gostar de uma pessoa por ela estar nervosa? Um obstáculo que pode surgir na aplicação das sugestões anteriores é o seguinte: se estiveres a meio de uma conversa, apresentação ou qualquer outra situação que exija uma postura atenta e ativa, é muito pouco prático interrompê-la para entrares numa discussão mental contigo próprio. Aí, a nossa sugestão é de colocares a ti próprio a seguinte questão: verdadeiro ou não,
este pensamento está a ajudar-me? Geralmente, a resposta é não. Não, porque está a criar-me dificuldades adicionais numa situação que, à partida, já era difícil. Então, se não está a ajudar, põe-no de lado e continua. Mais tarde terás tempo para te debruçares sobre ele. Sentir de forma diferente. As estratégias a seguir servirão para amenizar os sintomas físicos e quanto antes feitas melhor. Respiração diafragmática. O objetivo, aqui, é contrariar a tendência do ansioso social para hiperventilar, ou seja, respirar depressa demais acabando por ficar com tonturas e, por isso, ainda mais ansioso. Se deres por te hiperventilar, procura respirar mais devagar e de uma forma mais regular. Podes fazê-lo utilizando uma técnica muito simples que se chama respiração diafragmática. A respiração diafragmática distingue-se da respiração normal na medida em que utiliza, além da cavidade torácica, também a cavidade abdominal, aproveitando toda a capacidade dos pulmões e permitindo receber cerca de 7 vezes mais oxigênio. Ao aumentar a recepção de oxigênio, a respiração diafragmática pode apresentar variados benefícios ao nível físico e psíquico, nomeadamente, estimula a resposta de relaxamento, permitindo descer o nível de ansiedade. Veja as instruções. Este treino deve ser feito pelo menos 2 vezes por dia, 5 ou 6 minutos de cada vez, em alturas nas quais te encontres livre de distrações e interrupções. 1. Senta-te numa posição confortável. Mantenha as pernas afastadas com os pés relaxados e virados para fora. Respira pelo nariz e presta atenção à tua respiração. 2. Dobra os braços e coloque os polegares sobre o sítio onde acaba a tua caixa torácica, com o resto das mãos perpendicular ao teu corpo e viradas uma para a outra. 3. Sente o movimento da tua barriga. Quando inspiras, a barriga vai para fora. Quando expiras, a barriga vai para dentro. A prática vai acabar por te permitir incorporar a respiração diafragmática na tua vida cotidiana e, eventualmente, nos momentos em que te sentes mais ansioso, tenha em conta que são precisos pelo menos 3 minutos desta respiração para produzir os efeitos desejados. Você vai encontrar um PDF descrevendo todos os exercícios na descrição. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. Relaxamento muscular progressivo. O objetivo, aqui, é contrariar a tendência do ansioso social para chegar a um estado de tensão muscular excessivo e rigidificante. O treino de relaxamento muscular progressivo equivale a aprender a contrair e descontrair vários grupos de músculos em todo o corpo, prestando atenção às sensações que acompanham a tensão e o relaxamento e aprendendo a contrastar as sensações associadas a estes dois estados. Desta forma, permite à pessoa reconhecer quando se encontra excessivamente tensa e instruir-se para relaxar, reduzindo assim também o nível de ansiedade. Veja as instruções. Este treino deve ser realizado 2 vezes por dia, 15 a 20 minutos de cada vez, sentado ou deitado, numa altura e num local em que estejas livre de interrupções e distrações. Feche os olhos e mantenha-os fechados durante o treino. Procura não pensar em nada, exceto nas sensações produzidas, desfrutando das sensações agradáveis que acompanham o relaxamento. Para cada um dos seguintes grupos musculares, produz tensão e depois relaxa, é conveniente aderir à sequência sugerida. Mãos e antebraços, contrair os músculos, fechando fortemente os punhos. Sente a tensão, 10 segundos relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 40 segundos. Braços, contrair os músculos, empurrando os cotovelos para baixo e para dentro contra o corpo. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Face.
Contrair os músculos, levantando as sobrancelhas o mais alto possível. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Contrair os músculos, fechando fortemente os olhos e franzindo o nariz. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Contrair os músculos, fechando fortemente os dentes e empurrando os cantos da boca para trás, como se quisesse sorrir exageradamente. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Pescoço, contrair os músculos, empurrando fortemente o queixo para baixo, contra o peito, sem tocar neste. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Peito, ombros e parte superior das costas, contrair os músculos, inspirando profundamente, guardando o ar dentro dos pulmões e empurrando os ombros e as omoplatas para trás, como se quisesse tocar com um ombro no outro. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Abdômen, contrair os músculos, encolhendo fortemente o estômago, como que para evitar um soco. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Pernas, contrair os músculos, encolhendo fortemente as nádegas, como que para fugir à seriga, esticando as pernas e empurrando fortemente os dedos dos pés para cima, em direção à cabeça. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Pés, contrair os músculos, voltando os pés para dentro e, simultaneamente, dobrando os dedos, sem fazer muita força. Sente a tensão, 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento, 20 segundos. Você vai encontrar um PDF descrevendo todos os exercícios na descrição. Distração. Por vezes, deixar de pensar nos sintomas somáticos é o suficiente para que estes desapareçam. Olha à tua volta, repara nos detalhes das coisas que te rodeiam, presta atenção às conversas, tenha em conta que são precisos pelo menos 3 minutos de distração eficaz antes que os sintomas desapareçam. Agir de forma diferente. Essa é possivelmente a forma mais útil de superar a ansiedade social. Isto passa, por um lado, por evitar os evitamentos que tendes a fazer, quer os evitamentos totais quer os evitamentos parciais, por meio da utilização de comportamentos de segurança. Por outro lado, passa pela aquisição de novas competências, ou seja, por aprender a fazer coisas de que, por evitares as situações, nunca precisaste e que por isso talvez nunca tenhas aprendido. Para evitar os evitamentos. Após teres ganho a consciência de quais as situações que evitas e quais os comportamentos de segurança que adoptas, há que começar, gradualmente, a enfrentar as situações temidas. Se quiseres fazê-lo de uma forma sistemática e progressiva, começa por organizar estas situações numa hierarquia de ansiedade, em que o grau de dificuldade aumenta à medida que se caminha da base para o topo. A exposição gradual de situações ansiogênicas vai, pela prática, permitir-te aprender que podes lidar com a situação relatada num nível mais baixo e sentir-te confortável nele, permitindo-te ganhar confiança para passar a um patamar superior. Você vai encontrar um PDF descrevendo todos os exercícios na descrição. Para adquirir novas competências. A ideia base é a de agires como se não tivesses ansiedade social, apesar de ela continuar lá, um pouco como se estivesses a representar um papel. No início isto pode parecer um pouco estranho e artificial, mas o que geralmente acontece é que,
ao agires de maneira diferente recebes também um diferente daquele a que estás habituado, e este feedback, ao recompensar os novos comportamentos, permite que estes se fortaleçam e, gradualmente, se tornem mais espontâneos e mais teus. Algumas pessoas com ansiedade social não têm muita certeza sobre que comportamentos são socialmente adequados, o que é compreensível na medida em que, se uma pessoa viveu sempre num relativo isolamento social, não teve muitas oportunidades de fazer este tipo de aprendizagem. A boa notícia é que este pode ser compensado num espaço de tempo relativamente curto. Seguem-se algumas dicas. Cultiva uma postura simpática face aos outros, sorri, acena, de isolar as pessoas que vais encontrando. Vai comentando assuntos relacionados com as aulas, exames, professores, departamento com os teus colegas, participa nas aulas e nos trabalhos de grupo. Repete o procedimento até a tua presença se tornar familiar para um conjunto de pessoas. De entre estas, algumas serão mais interessantes ou agradáveis que outras, e, havendo interesse recíproco, será possível começar a combinar coisas, relacionadas com a faculdade ou não. Numa situação de 1 para 1, experimenta concentrar-te no outro. Mais especificamente, assume a missão de fazer com que a outra pessoa se sinta confortável. Faz-lhe perguntas às quais ela gostará de responder, particularmente perguntas abertas, por quê, como, etc. Estas provavelmente suscitarão novas questões e, possivelmente, a descoberta de pelo menos um interesse comum, e quando deres por ti estás envolvido numa conversa agradável. Esta sugestão tem 2 objetivos principais. Por um lado, impede que a tua atenção se centre em ti, e nos teus pensamentos autodepreciativos e sintomas somáticos desconfortáveis. Por outro, permite-te adquirir uma percepção de controle sobre a situação, o que será uma experiência nova e securizante. Apesar de a ideia de te concentrares no outro ser um bom ponto de partida, 2 coisas são também importantes. 1. Falar um pouco sobre ti é fundamental, para que o outro fique com uma ideia de quem tu és, dá-te a conhecer de forma gradual. 2. Não assuma toda a responsabilidade por manter a conversa a fluir, o silêncio é aceitável e a outra pessoa também vai contribuir. Você vai encontrar um PDF descrevendo todos os exercícios na descrição. Postura corporal. Cerca de 70% daquilo que o receptor percebe da mensagem é fornecido através do comportamento não verbal do emissor. A linguagem corporal adequada confirma e sublinha o conteúdo verbal, pelo que é tão ou mais importante do que este. Por este motivo, é importante atender a aspectos como espaço pessoal, distância entre as pessoas que seja confortável para ti e para o outro, o que depende da situação e do grau de familiaridade. Postura corporal, estável e descontraída, direita mas não rígida ou pendurada. Gestos, inexpressivos, mas não excessivos. Evita os gestos distrativos, como tamborilar e roer as unhas, e os gestos que perturbam a comunicação, como colocar a mão à frente da boca ou cruzar os braços. Expressão facial, concordante com aquilo que estás a dizer e, particularmente, com os sentimentos que estás a expressar. Se estás zangado, mostra-te zangado. Se estás feliz, sorri. Contato visual, indireto, mas não excessivo. Evita fugir ao contato visual, mas não fiques a olhar fixamente, com um ar embasbacado, para o outro. Utilização da voz em discurso seguro e fluente, num ritmo adequado e estável e num tom suficientemente alto para ser perceptível, mas não tão alto que se torne irritante. Entoação consistente com o conteúdo verbal. Procura responder a outra pessoa com rapidez, mas não demasiada, ou seja, sem hesitar durante muito tempo, mas também sem atropelar. Faz silêncios quando for adequado ou enquanto pensas no que vais dizer, e não preenchas as pausas com expressões contínuas. Desejo a você boa sorte. Coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. Mas se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional. Ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você.
Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje. Te espero no próximo. Até mais!